A questão que nós carregávamos muito conosco é que nós já estávamos aí há mais de 40 anos do voo de Santos Dumont lá em Paris, e que o Brasil mal fabricava alguns tipos de avião, fabricando alguns sob licença, mas não tinha a propriedade intelectual, a marca brasileira que seria necessário para nós podermos não só fabricar aviões no Brasil, ou concebê-los também, mas exportar para o mundo inteiro. Hoje uma entrevista muito especial com uma pessoa que inspira empreendedores aqui no Brasil e no mundo. Osiris Silva, o fundador da Embraer. Vamos saber como tudo começou. Senhor Osiris, como é que foi que começou essa história toda? É difícil falar do começo, porque foi a ideia não de criar a Embraer, porque não existia na época, né, mas seria a minha vontade de mexer com avião. E isso nasceu na minha terra natal, lá no interior de São Paulo, Bauru, quando eu comecei a frequentar o Aeroclube de Bauru, e havia um suíço-alemão, ele morava lá perto, fugitivo da Segunda Guerra Mundial, se estabeleceu logo no começo da guerra, em 1942, ele se estabeleceu em Bauru e começou a tentar fazer um planador em Bauru, gostava muito da molecada, eu era um dos moleques que estava em volta dele, e ele nos entusiasmou com a fabricação de aviões, mostrando as invenções e soluções técnicas realmente admiráveis que tem dentro de um avião, e aquilo nos estimulou, quer dizer, mesmo que todos aqueles que iam no Aeroclube para aprender a voar, descobriram através desse alemão, o Kurt Hendrich, que avião era coisa que se fabricava. E foi com ele que eu ouvi a primeira vez a expressão engenheiro aeronáutico, né? Que no Brasil, naquela época, início da Segunda Guerra Mundial, nós estávamos em 1942, que não existia no Brasil nenhuma escola de engenharia aeronáutica. Mas a despeito disso, nós nos interessamos bastante. Quando eu falo nós, sobretudo, foi um grande amigo meu de infância, Benedito César, o apelido dele era Zico. O Zico e eu nos interessamos um bocado em relação a esse processo. E foi aí que as coincidências começaram a acontecer, e eu sempre insisto que quando há persistência, vontade, parece que as coisas até conspiram sobre certo aspecto para que a gente possa conseguir uma solução. E nós descobrimos que poderíamos fazer um concurso nacional, podíamos entrar na FAB, e entramos na Força Aérea Brasileira, e depois de uma tentativa não bem sucedida, nós fizemos concurso no final de 1946, os dois foram ao pau. E aí voltou novamente o alemão, o Kurt, ele falou para nós que a vida é como se fosse uma escada, às vezes muito íngreme, e que ele não conhecia ninguém que tinha vencido subindo a escada através do último degrau. E ele disse que às vezes o primeiro degrau era muito difícil e nós tínhamos falhado de subir no primeiro degrau. E aí nós decidimos realmente estudar bastante, porque o problema da educação era fundamental para nós podermos escapar daquele círculo de ferro que nós vivíamos lá na nossa cidade, onde o único emprego possível era na estrada de ferro. E nós não queríamos ser ferroviários. E foi aí então que, fazendo esse concurso, nós conseguindo ser aprovados, nos transformamos em cadetes do ar em 1948. Fizemos um curso de 4 anos, ali um concurso excelente lá no Rio de Janeiro. A FAB investiu bastante naquele curso, nós tínhamos os melhores professores do Rio, e o curso nos ajudou bastante, e formamos oficiais aviadores, e aí foi que nós começamos a conhecer realmente o que tinha acontecido no Brasil, porque a questão que nós carregávamos muito conosco é que nós já estávamos
aí há mais de 40 anos do voo de Santos Dumont lá em Paris, e que o Brasil mal fabricava alguns tipos de avião, fabricando alguns sob licença, mas não tinha a propriedade intelectual, a marca brasileira que seria necessário para nós podermos não só fabricar aviões no Brasil, ou concebê-los também, mas exportar para o mundo inteiro. Então nós começamos a aprender, e aprendi isso mesmo lá na própria escola da Força Aérea, que a propriedade intelectual dominaria o mundo no futuro com marcas de países dos mais variados tipos. E foi aí então que nós começamos a buscar uma fórmula para sermos engenheiros aeronáuticos. E foi realmente uma surpresa para nós quando foi publicado no Diário Oficial que a Força Aérea Brasileira, Ministério da Aeronáutica, tinha tomado a iniciativa de criar o Instituto Tecnológico de São José dos Campos. E foi justamente a criação desse centro em São José dos Campos, onde existia pesquisa de um centro de pesquisas e ainda o centro de ensino, que era o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Infelizmente, o Zico sofreu um acidente fatal em 1955, antes que esse nosso sonho pudesse ser realizado. O Zico morreu em 55, nós estamos levando muito tempo para conseguir uma bolsa da FAB para podermos estudar, e isso demorou bastante. No meu caso pessoal, demorou 6 anos, e nesses 6 anos o Zico morreu e eu fiquei praticamente sozinho, né? Pensando naquela ideia de como materializar aqueles sonhos que nós tínhamos nutrido juntos durante muitos anos. Como foi retomar o entusiasmo mesmo com a morte do seu amigo? O entusiasmo, como eu volto a dizer, que o meio às vezes dá uma solução, quando parece que a gente não tem mais solução nenhuma, aparece a solução, né? Eu estava no Rio de Janeiro, eu era piloto do Correio Aéreo Nacional, era um piloto qualificado para fazer voo de teste e de aprovação dos demais pilotos. Quando às 3 horas da manhã de uma madrugada eu fui acordado por um velho amigo meu que me perguntou se eu concordaria em acordar aquela hora, fazer um voo de teste para ele, para poder renovar a licença de voo, porque ele era aluno do ITA e não podia perder a aula, então ele foi às 3 horas da manhã para a base aérea do Galeão, lá no Rio, e nós decolamos aquela hora. E durante o teste nós começamos a conversar um pouco e eu mostrei interesse na engenharia aeronáutica lá do ITA, que estava há bastante tempo tentando ver como é que eu poderia ser aluno da escola, do instituto. Foi quando ele começou a me fazer algumas perguntas sobre a minha qualificação pessoal e falou: olha, você está perfeitamente credenciado hoje de fazer um requerimento ao ministro. Se o ministro aprovar que você possa fazer o concurso do ITA, você passar nesse concurso, você ganha a bolsa da Força Aérea. Quer dizer, aquilo foi uma revolução na minha cabeça, até parecia que o Zico estava voltando, né? O Zico estava voltando e comemorando comigo, mas sem dúvida nenhuma, como me senti aquele dia, foi que eu subi naquele avião como aviador e desci do avião como engenheiro. Disposto a lutar o que fosse necessário para não só obter a aprovação do ministro, e como também poder passar no concurso. Eu voltei para São Paulo excitado naquele dia. Eu estava num avião de treinamento da Força Aérea, só podia decolar depois que o sol tinha nascido, né? Fiquei na cabeceira da pista com o motor rodando até o sol nascer, a torre de controle autorizou minha decolagem, eu decolei e vim em cima da Dutra, né, da rodovia Dutra, voando baixinho e fazendo as minhas reflexões, como eu convenceria meu comandante a encaminhar o pedido ao ministro. Eu tinha certeza que ia ter dificuldade, porque ele tinha um enorme apreço por mim, ele gostava muito de mim, achava que eu ia ter uma carreira muito boa na FAB. O dia que eu falei com ele, eu fiquei esperando, logo ali eu pousei em São Paulo, 7h30 da manhã, fui direto para o gabinete dele, ele começava a trabalhar às 8 horas,
Eu peguei de chofre e falei com ele, era o Brigadeiro Faria Lima, ele é bastante conhecido aqui em São Paulo. Ele falou, poxa, mas você vai mudar de carreira nessa altura, você que tem um futuro promissor na Força Aérea. Aí eu contei os sonhos de jovem, né? Ele concordou, encaminhou o ofício, a solicitação ao ministro, o ministro aprovou, e aí desandei a estudar, enferrujado do jeito que eu estava, já estava com 28 anos de idade, ia competir com jovens de 18 anos, mas eu não podia falhar. Aí estudei muito, minha mulher ajudou muito, eu já era casado, nessa época tínhamos um filho, e aí minha vida se mudou completamente. O próprio Brigadeiro comprou alguns livros para a biblioteca da base aérea para que eu pudesse estudar. Facilitou enormemente o meu trabalho, de modo que eu pudesse ter horas de estudo. Estudei bastante e acabei sendo aprovado. Em 1962, quer dizer, 5 anos depois, no dia 7 de dezembro de 1962, eu desci a escada, já com o diploma na mão. E aí eu olhei para o diploma e falei, puxa, eu me lembrei do Zico, né? Falei, Zico, eu estou agora com a qualificação certa. Quando eu cheguei embaixo da escada, o comandante lá do CTA, né, que era o Brigadeiro Montenegro, sujeito visionário, extraordinário, ele me ofereceu para trabalhar no CTA. E aí eu acrescentei, e vou para o lugar certo. A gente continua ouvindo essa história aqui do senhor Osiris Silva, fundador da Embraer. Não perca, no CN Miranda para a Educascope TV.